Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com análise de poemas. Hoje eu vou analisar um poema do escritor brasileiro Luiz Gama, que foi um grande poeta, importantíssimo na luta pela abolição dos escravos e que, às vezes, na história da literatura acaba um pouco eclipsado, mas hoje vem ganhando muita atenção novamente nas pesquisas, principalmente por se tratar de um autor negro que escrevia sobre a abolição e que teve uma vida muito difícil. O Luiz Gama foi vendido como escravo pelo próprio pai quando ele ainda era criança. Depois de algum tempo, ele conseguiu educar-se, no sentido de ensino formal. Ele foi praticamente depois um autodidata e escreveu textos belíssimos. O texto que eu vou analisar hoje se chama Quem Sou Eu? Ele é relativamente longo e é um texto que traz uma crítica social imbuído na sátira, o que não era uma coisa muito comum para o romantismo, e talvez por isso ele destoe dessa época, desse período literário. Ele era um escritor do romantismo, mas precisamente se nós nos vincularmos à ideia de temática, mais próximo da terceira geração do romantismo no Brasil. Mas você vai notar o tom da poesia dele como é um tom diferente. Eu vou fazer a declamação e depois comento alguns detalhes sobre esse poema. Gostaria de que você agora clicasse aqui para fazer a sua inscrição no nosso canal e continuar acompanhando as nossas análises. Vamos à leitura. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder acompanhar também. Quem sou eu? Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito que trago na fronte escrito esta palavra: ninguém. Esse é um trecho do poema Dores e Flores que abre o poema Quem Sou Eu. Amo o pobre, deixo o rico. Vivo como o tico-tico, não me envolvo em torvelinho, vivo só no meu cantinho. Da grandeza sempre longe, como vive o pobre monge, tenho muito poucos amigos, porém bons, que são antigos. Fujo sempre a hipocrisia, a sandice, a fidalguia. Das manadas de barões, anjo bento, antes trovões. Faço versos, não sou vate. Digo muito disparate, mas só rendo obediência à virtude, à inteligência. Eis aqui o getulino, que no pletro anda mofino. Sei que é louco e que é pateta quem se mete a ser poeta, que no século das luzes os birbantes mais lapuzes compram negros e comendas. Tem brasões? Não. Das calendas e com tretas e com furtos vão subindo a passos curtos, fazem grossa pepineira, só pela arte do Vieira. E com jeito e proteções galgam altas posições. Mas eu sempre vigiando, nessa súcia vou malhando, de tratante, bem ou mal, com semblante festival. Dou de rijo no pedante, de pílulas fabricante, que blasona a arte divina com sulfatos de quinina, trabuzanas, charopadas e mil outras pataquadas, que sem um pingo de rubor dizem a todos que é doutor. Não tolero o magistrado que do bril descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Neste dou com dupla força, até que a manha perca ou torça. Fujo às léguas do lojista, do beato, do sacrista, crocodilos disfarçados, que se fazem muito honrados, mas que, tendo ocasião, são mais feros que o leão. Fujo ao cego lisonjeiro que, qual ramo de salgueiro maleável, sem firmeza, vive a lei da natureza, que consome só pro vento, que conforme só pro vento, dá 1000 voltas num momento. O que sou e como penso, aqui vai com todo senso.
posto que já veja irados muitos lorpas enfunados vomitando maldições contra as minhas reflexões, eu bem sei que sou qual grilo de maçante mau estilo, e que os homens poderosos desta arenga receosos hão de chamar-me tarelo, bode, negro, monge belo. Porém, eu que não me abalo, vou tangendo meu badalo com repique impertinente, pondo a trote muita gente. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e, sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes, e também alguns tratantes. Aqui, nesta boa terra, marram todos, tudo berra. Nobres, condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, belas damas emproadas, de nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes. Entre a brava militância, fulge e brilha a alta bodança, guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes, generais. Não. Aqui vai ter um cortezinho, tá? Destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade onde habita a divindade, bodes há santificados, que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos também há muitos bodinhos. O amante de Siringa tinha pelo e macatinga. O deus Mendes, pelas contas, na cabeça tinha pontas. Jove, quando foi menino, chupitou leite caprino. E segundo o antigo mito, também Fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guarda um bode o Alcorão. Nos ludus e nas modinhas são cantadas as bodinhas. Pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz e haja alegria, folgue e brinque a bodaria, cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. Longo esse poema, né? E se eu te perguntar sobre o que ele está falando, porque o nome do poema é Quem Sou Eu? E aí ele apresenta uma quantidade longa de versos, mais de 130, em que ele faz praticamente a mesma coisa que já fez o Gregório de Matos quando descrevia a Bahia. Aqui ele apresenta uma sátira, uma crítica social gigantesca. Ele começa falando sobre as pessoas, de quem ele gosta e de quem ele não gosta, até o momento em que ele diz que o chamam negro e bode. Para você entender o porquê dessa menção a bode, bode era uma forma que durante o século XIX, por algumas pessoas, era utilizado para fazer referência a pessoas negras. Então, ele se apropria dessa identidade de bode para dizer, veja, todos somos bodes, existem bodes de várias espécies, de várias cores, e aí ele vai dizendo que toda a humanidade é bode. E, inclusive, as divindades. Ele, quando menciona que Jove chupitou leite caprino, né? Tá falando que Jove, o deus dos deuses, né? Para a mitologia romana, que era uma referência para alguns, o rei dos deuses foi amamentado com leite de cabrito. Certo? E aí você tem uma forma em que ele está trabalhando a figura do eu, a figura do nós e a figura coletiva. Ele está trazendo tudo isso dentro de um poema formado
com uma redondilha, né? Você tem aqui os versos com rimas que são rimas bem constantes, e uma coisa muito interessante é perceber que ele não vocifera contra aquela condição, ele satiriza, porque a sátira é a melhor forma de você conseguir contrastar alguma coisa. Por meio da sátira, ele causa esse impacto. E esse impacto vem contra as pessoas que dividiam a sociedade em classes e principalmente que escravizavam e humilhavam os negros. Esse é um poema em que ele está dizendo que não há diferença entre as pessoas e que todos são bodes. Então, para que tanto capricho? Para que tantas escadas sociais? Para que tantos padrões e diferenciações dentro da sociedade? É um poema de crítica social que, a meu ver, é extremamente bem construído. Mas por que o Luiz Gama não ficou tão famoso quanto, por exemplo, o Castro Alves? Porque o Castro Alves não tinha uma lira assim tão satírica quando ele falava dessas questões associadas à escravidão. O Luiz Gama optou por uma veia mais satírica, principalmente nesse poema. E você sabe que na história da literatura, a sátira é considerada, infelizmente, um gênero menor. Então, na história, ela ficou um pouco afastada, né, das grandes composições. Mas essa é uma grande composição. Ainda bem que hoje isso está sendo revisto e a literatura começa a visitar grandes autores, né, para trazer o devido valor à sua obra. Se você curtiu essa declamação e essa interpretação, deixa o like, faz inscrição no nosso canal e diga aí qual poema você quer que eu interprete no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.